Peixes, meus amores, sejam bem-vindos a 4 revelações que se darão nesta semana, começando pela vida pessoal e emoções. Poxa vida, é uma revelação que até já veio parecida em outras consultas. Por algum motivo a espiritualidade está batendo na mesma tecla, talvez com cartas diferentes, mas falando a mesma coisa. Eu tô vendo uma situação problemática que já se arrasta há muito tempo na vida de vocês, ou uma situação que deu muito problema lá atrás, foi equilibrada, volta a dar problemas agora na semana, tá? Então pode ser que haja o retorno de um problema antigo que não foi muito bem resolvido, como também pode haver o agravamento de algum problema que vocês já estão enfrentando há algum tempo. É complicada essa situação aqui. Vou dar um exemplo. Imagina que alguém tem vício em álcool ou convive com alguém que tem vício em álcool. Só que esse vício foi abandonado pela pessoa, sei lá, talvez pelos últimos 2, 3 anos. E agora, do nada, essa pessoa escorrega e vai pro vício de novo. E precisa começar todo um trabalho de reabilitação, por exemplo, tá? Pode ter a ver com um problema de saúde, uma doença crônica que foi aquietada, mas que agora na semana, por algum motivo, resolve se manifestar. E aí carece de todo um procedimento médico, novas medicações, fisioterapia, enfim, para que haja novamente o reestabelecimento. De repente, aqui vocês estão enfrentando problemas com alguém na família que faz uso de drogas. E aí, na semana, vocês descobrem que essas pessoas estão usando drogas mais fortes ainda, que dificulta cada vez mais a cura do vício, né? Então, são situações assim que eu tô vendo. Gente, é assim. A cruz que for nossa, outro não carrega. É aquela coisa que eu falo sobre criar mundo Disney onde não existe. Quando a gente nasce nesse mundo de meu Deus, a gente tem sim algumas situações mais agravadas, mais negativas pelas quais a gente precisa passar, que dizem respeito ao nosso processo evolutivo. Então, todo mundo, dos mais ricos aos mais pobres, dos mais jovens aos mais idosos, um dia ou outro carrega uma cruz. Não tem meio termo. Essa cruz pode ser um problema de saúde, uma dificuldade financeira, uma dificuldade em se conectar a alguém, constituindo assim um relacionamento. De repente aqui essa cruz se caracteriza por problemas que são causados por terceiros, mas que afetam a vida da pessoa. Não tem como escapar, gente. Eu, por exemplo, passo por uma situação onde eu estou em um bom momento na minha vida, mas o meu pai faleceu há 3 meses. Isso tem me deixado triste. Isso trouxe uma dificuldade muito grande para minha família, principalmente para minha mãe. Ao mesmo tempo, eu preciso entender que a espiritualidade designou isso para nós, para o meu pai que desencarnou, para quem ficou aqui na Terra. Então não adianta a gente achar que na nossa vida vai ser diferente, que a gente não vai passar por nada. A gente vai passar. Mas a nossa força, a nossa conexão com a espiritualidade, a nossa inteligência vai nos fazer evoluir com base naquela situação dificultosa. Daí sempre tem meia dúzia de imaturos que falam assim: ai, mas esse canal só traz desgraça. Não, o que traz desgraça são alguns programas televisivos que pontuam notícias até desnecessárias, de tão desgraçosas que são. Às vezes eu vou visitar minha mãe, ela tá assistindo uns programas que eu preciso desligar a televisão para não ficar com medo de sair na rua e ser morta por uma bala perdida. Aqui eu não tô trazendo uma desgraça, eu tô dizendo que a pessoa vai passar por uma situação difícil que foi designada pela espiritualidade. Coisa que hoje está acontecendo com peixes, mas pode acontecer com qualquer outros signos. E faz parte do processo evolutivo da pessoa lidar com essa situação. Não é à toa que ela vai passar ou já está passando por essa carga, por essa cruz que está sendo carregada. Essa pessoa precisa se apegar em Deus, nos orixás, nas entidades das quais ela acredita e tentar entender o que se pode extrair de positivo de uma situação infrutífera. Que tipo de evolução, né? No âmbito da caridade, no âmbito do deixar estar, de entender que existem momentos bons e ruins, a espiritualidade quer que se tenha com esse pormenor, tá bom?
Vamos seguir adiante. É assim, eu vejo pessoas que conseguem uma estabilidade financeira. Então eu não vou dizer que a semana esteja trazendo um rio de dólares passando pela porta da casa de vocês, mas é uma semana mais estável. Ela pode ter a ver, por exemplo, com a efetivação de um contrato de trabalho, com uma renovação contratual, com pessoas que estão em um negócio próprio que caminha, talvez não esteja trazendo riquezas, mas também não está trazendo pobrezas. Só que eu vejo que essa segurança, essa estabilidade pode não ser constante. E no fundo, vocês meio que já estão desconfiados de alguma coisa nesse aspecto, estão ali meio que com um olho no padre, outro olho na missa, porque vocês não confiam nessa suposta estabilidade que ou vai se dar na semana ou já vem sendo trazida de outros dias, tá? Como é que eu posso explicar isso? A pessoa tem um contrato de trabalho efetivado, tem uma renovação contratual pactuada, mas ela acha que a empresa pode falir a qualquer momento, ou ela sente no coração que pode ser demitida, ou ela sente que essa estabilidade pode não perdurar porque a empresa passa por alguns desalinhos. É algo nesse aspecto. E vocês estão certos em não confiarem demais nessa estabilidade, porque ela ainda está ali meio que na corda bamba. Então é importante que vocês se valham das oportunidades, aproveitem os frutos gordos e doces que essa estabilidade vem trazendo, mas não se acomodem. Não acreditem estarem deitados em berço esplêndido. O comodismo é uma arma mortal contra a gente, tá? Então fiquem atentos, porque realmente essa estabilidade pode ser temporária, e se vocês se acomodam, quando acontece alguma coisa menos agradável, além de vocês serem pegos de surpresa, corre o risco de se vibrar até em uma frequência depressiva. Quando a gente já está acostumado a levantar e sair correndo, nada nos abala, tá? Vamos lá. Minha nossa. Vixe Maria, super alerta aqui. Diz que alguém está se relacionando com alguém. Eu não sei se é uma relação triangular ou se é uma relação onde vocês estão como ficantes. Só que assim, o cerne dessa relação, pelo menos para um dentre os dois, dentre as duas, é o sexo e não o amor, tá? Só que não estão usando preservativo, não estão usando nenhum método contraceptivo e agora rola uma gravidez. Quando a gravidez acontecer, provavelmente o papai aqui ou vai falar que não, o filho não é meu, eu não tenho a certeza que o filho é meu, porque da mesma forma que você sai comigo, você sai com geral. Ou essa pessoa pode ter uma tendência de fugir do mapa porque é alguém casado, noivo, que tem uma companheira, né? Então eu acho que, embora não seja impossível, envolvem pessoas que sejam hétero, né? Eu não sei se alguém pode engravidar, por exemplo, de um rapaz homoafetivo que não vai assumir a criança por causa de homoafetividade. Eu acho que isso é menos comum, até improvável, tá? Então eu tenho pra mim que aqui envolve um casal hétero que está se relacionando mais pelo sexo do que pelo amor. Aí rola uma gravidez e o futuro papai simplesmente descarrega o caminhão de goiabada em cima da pessoa com quem ele tá saindo, atribuindo a ela talvez até características assim inóspitas, do tipo querendo insinuar que é uma mulher de menos valor, porque passa de mão em mão como um corrimão, e por conta disso não tem-se certeza de que o filho é meu. Ai, meu Deus, é uma situação complicada aqui, né? Apesar de ser complicada, ela é tão recorrente no Brasil. Eu não sei se em Portugal, Angola, outros países que me assistem, existe esse recorde de gravidezes indesejadas, onde os pais chutam o filho para escanteio e ainda alegam que a mãe não presta. Quer dizer, enquanto estavam ali no bem bom, a mãe prestava, né? Agora que tá grávida, não presta mais porque sai com todo mundo, porque o filho não é meu, ou porque, nossa, eu assumi filho fora do casamento, deixa eu ralar peito. Por isso que eu falo, né, meus amores? Criem o hábito de usar camisinha.
Criem o hábito de exigir que os seus parceiros façam uso do preservativo e preferencialmente usem também algum método contraceptivo. Essa coisa de gravidez indesejada em 2023 é meio piada. Vamos ser realistas. A gente tem N métodos contraceptivos e métodos que previnem a proliferação de DSTs, a camisinha. Nitidamente, aqui em São Paulo, ela é fornecida pelo SUS até nos terminais de ônibus. Você pode chegar lá com uma sacola de supermercado e encher até a boca. Quantas vezes eu não fiz isso para distribuir esses preservativos para as minhas primas, para os meus amigos e até fazer uso deles, né? Com o meu marido, obviamente. Então, não dá para falar que a gente tá assim elegível a uma gravidez indesejada. Sejam as pessoas casadas, sejam as pessoas solteiras. Indiferente da classe social. Cada coisa tem que ser colocada no seu lugar. Eu acho que o SUS tem algumas lacunas, sim, mas ele também tem outros benefícios que são muito bons e que a população não faz uso. Não tô julgando ninguém, mas tô falando aqui que a espiritualidade vem pontuando que vocês vão ter um pipinaço por conta de uma gravidez indesejada com alguém que não tem caráter. E quem vai sofrer? As mamães e as crianças. Porque o bonitão aqui provavelmente vai tirar o corpício fora ou vai bater pé, que não tem que ter DNA, vai expor vocês em uma situação assim mais humilhante, vai colocar a justiça na parada por conta da ausência do uso do preservativo, tá? Talvez aqui já tenham pessoas até passando por isso. Talvez tenham mães, né, mulheres que estão grávidas e que não sabem quem é o pai do filho. Aí vai ter que entrar com algum processo na justiça de reconhecimento, ou vai ter que assumir sozinha aí a criança. Não precisaria passar por isso, tá? É complicado. A gente precisa ter em mente as nossas responsabilidades, a gente precisa orientar os mais jovens, principalmente, a terem o hábito de se precaverem. Gravidez é coisa séria, gravidez precisa ser planejada, precisa ser conversada entre os envolvidos, pai, mãe. Eu não tô entrando no mérito de relacionamento que termina, pais que se separam, né? Ou até mesmo pessoas que não estão em um relacionamento, mas querem engravidar. É totalmente plausível. Eu posso ser uma mãe solo, muito bem resolvida com isso e ter a ajuda do pai do meu filho, da outra mãe do meu filho, indiferente de haver a existência de um relacionamento, né? Desde que essa gravidez seja decidida, planejada e concordada entre o casal. E mesmo assim a gente tem problemas. A gente tem casamentos que se desfazem e quem paga o pato são os pobres dos filhos, né? Não tem assim como prever. Às vezes a gente acha que conhece uma pessoa e não conhece. Na hora do divórcio a gente passa a conhecer. Se já é problemático em um casal que tem um relacionamento ou em um casal que até não tem, mas já tem relativa maturidade, o que dirá uma relação que começa pautada pelo sexo e dali a pouco tem uma responsabilidade que é a resistência de uma criança, né? Então, às vezes a gente se vulnerabiliza porque não toma atitudes concernentes, que é o caso aqui, tá? Mas a justiça, de alguma maneira, vai ajudar vocês, obviamente, a fazerem com que esses responsáveis cumpram com a sua obrigação paterna, que são os alimentos gravídicos, a pensão alimentícia, o reconhecimento da paternidade. Isso se vocês acharem o dito cujo, né? Porque se sumir no mapa, às vezes o juiz até tenta e não encontra, tá? Então a gente tem uma pontuação espiritual e a gente tem um aconselhamento social no sentido de que vocês, quem quer que seja, precisam se prevenir tanto contra DSTs quanto contra gravidezes indesejadas. Rapazes, se vocês não querem engravidar quem quer que seja, as esposas, as noivas, as namoradas, as amantes, comecem a fazer uso de preservativo. Mulheres, se vocês não querem ficar grávida, mas querem fazer sexo, exijam o uso do preservativo dos seus parceiros. Usem métodos contraceptivos. Eu não quis ter filhos por uma escolha que foi corroborada pelo meu marido. Eu sou casada há 20 anos e nunca fiquei grávida. Eu faço uso de métodos contraceptivos. Meu marido concorda, porque ele também não quer ser pai.
O que não é legal é simplesmente rolar uma gravidez indesejada, aquele filho se tornar um fardo para alguém, sendo que a gente tem meios de controlar essa situação nos dias de hoje. Já aconteceu, agora é remediar, só que esse remediamento pode ser muito doloroso para todos os envolvidos. Olha que a leitura foi até prolongada, dada a seriedade desta situação, desta previsão, tá bom, meus amores? Olha, essa carta sempre traz a existência de problemas pulmonares. Podem ser problemas mais simples, como uma tosse alérgica, uma tosse mais forte por conta de uma gripe, mas pode também haver a incidência de um problema mais agravado como asma, bronquite, pneumonia, outras doenças pulmonares. Principalmente se vocês são fumantes, meus amores. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um carinho muito grande pelo meu público e também pelos meus clientes, por isso que eu vou falar o que eu estou pontuando agora. Eu não sei se vocês sabem, mas o meu pai faleceu tem 3 meses, vítima de um câncer de pulmão. Meu pai tinha uma saúde boa, mas ele não tinha o hábito de ir ao médico fazer check-up. Toda vez que eu falava que ia levá-lo, era uma briga, um estresse e eu acabava cedendo. Conclusão: a gente descobriu um câncer no meu pai em novembro do ano passado, super avançado. Em 4 meses ele desencarnou porque não deu tempo de tratar. A gente tentou, levamos ao médico, conseguimos um hospital excelente aqui da Prefeitura Municipal de São Paulo. Ele foi parte na rede privada e na hora de começar a quimioterapia, de fazer o procedimento cirúrgico, a gente levou para o SUS, porque ele não tinha convênio. O SUS nos atendeu muito bem, eu não tenho nenhuma pontuação negativa para fazer a respeito deles. Não é propaganda, tá? Mas é fato. Só que não teve jeito, meu pai acabou falecendo antes da primeira sessão de quimioterapia. Foi marcada uma sessão, 2, 3 dias antes ele passou mal, teve que dar entrada no hospital, de lá não saiu mais. Tudo isso porque durante 20 anos ele foi fumante. Ele fumou, acho que dos 25 aos 45 anos, e depois ele parou de fumar. Ele fumou durante 20, 25 e deixou de fumar pelos últimos 20 anos. Só que o fato dele ter fumado por 20 anos lá na juventude dele desencadeou um câncer em um momento onde a vida dele estava super tranquila. Bem aposentado, passeando com a minha mãe. Então é assim, gente, se vocês fumam, parem hoje, parem agora. Não importa como vocês vão fazer isso, se vocês vão buscar guarida no psicólogo, se vocês vão, sei lá, tomar um floral, fazer um chazinho que de alguma forma ajude vocês a se libertarem desse vício. É um vício maldito, é uma coisa que mata. Não adianta falar o inverso, vem escrito até ali no negocinho do cigarro que aquela coisa miserável causa doença. Então, eu que tive uma situação de desencarne familiar recente, oriundo do fumo, falo para vocês de boca cheia como Renata, não é nem só como conselheira. Quem tá fumando, jogue essa M ponto no lixo agora, antes que essa desgraça acabe com a vida de vocês, como acabou com a vida do meu pai. Eu já não tô vendo coisas boas, porque aqui falam sobre pessoas que estão com alguma situação ruinzinha no pulmão. Queira Deus que não sejam fumantes, que sejam coisas simples, mas podem sim ser agravadas ou podem sofrer um agravamento porque a pessoa não se toca que precisa parar de fumar, tá? Gente, guardem esses conselhos no coração de vocês. Seja a pontuação espiritual, seja o conselho da Renata, como pessoa que passou por um trauma por causa disso. Procurem orientação médica imediatamente para que esse problema não se agrave. Se for uma situação grave, que ela possa ser corrigida a tempo. E quem tá fumando, procure meios de se libertar antes que seja tarde demais, tá bom, meus amores? Eu estou falando de coração para vocês.